Um minuto. Prontinho, pode iniciar. Pessoal, boa noite. Meu nome é professor David. Bem-vindos a esta aula de logística reversa, nosso terceiro encontro. E acredito que vocês já devem estar mais familiarizados com o tema logística reversa. O nosso objetivo aqui com esta aula é trazer alguns conceitos para vocês, conceitos técnicos, modo de aplicação, uma vez que vocês, profissionais de logística, técnicos, terão a responsabilidade da implementação e, quem sabe, até a aplicação dessas aulas no seu local de trabalho. Deixa eu ver aqui uma coisa. Peraí. Ok? Então, eu tenho trazido para vocês conceitos, técnicas ao longo dessa aula. Só um instante, por favor, pessoal. Ai, caramba. Tá escuro. Aí. Eu tenho trazido para vocês alguns conceitos técnicos, outros conceitos mais, como que eu poderia dizer, menos abrangentes, menos técnicos, naquela coisa de você ter que trabalhar com a situação da logística no dia a dia. Eu vou trazer para vocês hoje maiores informações sobre os conceitos técnicos, as aplicações necessárias, para que vocês lá na ponta, como técnicos, vocês entendam o que deve ser feito na empresa, como deve ser aplicada, etc. Para que você chegue meio que sabendo o que está fazendo na empresa. Porque o que acontece? Você vai ser formado em técnica em logística. Muitas das atividades que você desenvolverá vai depender da sua qualidade técnica. Então, você precisa estar familiarizado com conceitos importantes e, ao menos em parte, dominar esses conceitos para quê? Para que quando vocês se apresentarem na empresa, o respaldo de vocês seja não só de uma pessoa, não seja de uma pessoa, não direi tanto experiente, mas uma pessoa que conhece aquilo que está fazendo. Por quê, pessoal? É chato quando você está conversando com uma pessoa e de modo reiterado, parece que a pessoa não sabe. Você já tiver essa impressão de estar conversando com a pessoa e não entender exatamente o que ela está falando, ou ter a impressão de que ela não domina o assunto? E isso, para um profissional de logística, é um ponto fraco. Tá? Nós não podemos passar essa impressão. Por quê? Porque você vai lidar com engenheiros que têm uma qualificação maior do que a sua. Você vai lidar com engenheiros de meio ambiente que têm uma qualificação técnica, às vezes, mais abrangente que a nossa, como profissionais de logística. Então, por isso que aquele profissional de logística ele deve estar familiarizado com os campos da logística, familiarizado com os termos técnicos e etc. Para quê? Para que não fique aquela impressão de que você está ali dando a sua aula, está ali prestando o seu serviço, mas meio que não domina as técnicas necessárias. Então, sim, eu também gosto de compartilhar com vocês algumas experiências profissionais minhas que eu entender que foram relevantes para a aula. Combinado? Então, vamos começar aqui. Eu vou abrir minha apresentação para vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar ela aqui. Se eu não houver nenhum problema. Nós vamos começar. Deixa eu ver só. Deixa eu abrir ela aqui, pessoal. Só um instante. Vou abrir o slide para vocês.
Depois, pessoal, eu vou estar dando uma revisada aqui no material, tá? Para vocês podem pegar aí da aula, da apostila de vocês podem estar tirando essa aula, pode estar como referência para essa aula, vocês podem pegar das páginas 17 até a página 30, até a página 25, tá bom? Pessoal, vamos lá. Vamos começar. A logística reversa é fundamental para a sustentabilidade empresarial, envolvendo o retorno de produtos após o consumo para reaproveitamento, reciclagem ou descarte adequado. Lembra lá da primeira aula que eu falei com vocês? Então, por exemplo, qual que é a definição? Vamos retomar aqui. Qual que é a definição de logística? Logística é a entrega de produtos ou serviços do ponto de origem até o ponto de consumo. Então, portanto, a logística reversa é o contrário, é o oposto. É o descarte adequado de produtos ou serviços do ponto de consumo até o ponto de origem, a fábrica. E aí, na apostila de vocês vão ver lá que tem que nós temos descarte de pneus, descarte de pilhas, etc. Eu já entrei com vocês aqui em alguns assuntos alguns temas que nós abordamos. Por exemplo, o descarte de pneus. Antigamente eu já tinha falado isso com vocês. Eu só estou retomando aqui para refrescar um pouquinho a memória de vocês. Só para retomar um pouquinho, tá? Vamos lá. A gente tinha um descarte de pneus. Esse descarte de pneus, ele era feito de qualquer forma, tá certo? Não havia uma logística reversa. Com o passar do tempo, e nós já estudamos sobre isso, o Plano Nacional de Reciclagem, as empresas passaram a ter uma obrigação de fazer o descarte dos produtos. Houve um intenso debate na época, que eu me recordo, sobre a questão dos eletrodomésticos. Por exemplo, linha de fogão, geladeira, enfim, toda uma série de produtos da linha branca que a gente conhece. Nós tínhamos aí os produtos da linha branca. Nós tínhamos os produtos da linha branca e nós não tínhamos como fazer o descarte adequado desses produtos. E eu me lembro que, na época, houve um intenso debate. Então, havia-se o temor de que, por exemplo, a pessoa vai ter uma geladeira, um exemplo, uma geladeira usada, uma geladeira velha, né? Então, havia a responsabilidade desse fabricante de estar trabalhando a questão da reciclagem desses produtos. E aí houve um intenso debate sobre, peraí, como é que eu vou fazer o descarte? Como que as empresas vão se responsabilizar pelo descarte desses produtos, pela reciclagem desses produtos, no que tange a linha branca, se, por exemplo, isso vai aumentar, vai encarecer a questão dos produtos. Ocorre que a lei foi aprovada, etc., houve um intenso debate, as empresas, houve tempo para que elas se adequassem, tá certo? E entrassem nessa questão. Você vai ser responsável pelo produto e pelo descarte desse produto. Então, hoje em dia, nós não vemos mais as geladeiras, fogões, equipamentos de televisão, computadores descartados de forma inadequada, tá certo? Eu estava falando aqui para vocês dos pneus. O descarte do pneu, ele é extremamente poluente. As empresas hoje, elas têm uma responsabilidade social muito grande na questão dos pneus. Por quê? Porque o pneu, ele é altamente tóxico.
Então, se você tem um pneu jogado no rio, aquele pneu ele tem uma longevidade incalculável, tá certo? Então, nós temos aí a responsabilidade de fazer, as empresas têm a responsabilidade de fazer o descarte adequado desses produtos. E aí houve uma intensa pesquisa, eu estou falando para vocês de coisa de 20, 30 anos atrás, resumindo para vocês um pouco da história do como é que funciona, como é que entrou em ação essa questão da logística reversa. Então, o que acontece? As empresas, elas começaram a ser responsabilizadas até criminalmente pelo descarte dos seus produtos. Por quê? O pneu causava o foco da dengue, sempre houve essa questão, tínhamos o foco da dengue, as doenças por acúmulo de água nos pneus, etc. Depois nós tivemos aí o entendimento de que as empresas eram socialmente responsáveis, os fabricantes, e daqui a pouco nós vamos trazer um assunto um pouco mais técnico aqui para vocês, tá? Mas houve um entendimento entre os fabricantes de que poderia ser feita a logística. Isso aí foi tratado a pesquisa, como esses produtos podem retornar de forma que eles se tornem, enfim, socialmente se torne aceitável as pessoas, a reciclagem desses produtos, e, ao mesmo tempo, eles se tornem como se fosse, como poderia dizer, como se esses produtos retornassem em forma de lucro para a empresa, tá certo? E aí houve uma série de pesquisas, etc., até se chegar ao ponto de que o retorno de produtos após o consumo pode ser reaproveitado. E aí entra a questão da reciclagem, entra a questão do descarte adequado. Não é todo produto que pode ser reaproveitado, etc. Então, alguns têm que ser incinerados. Mas até aqui, o que eu quero passar para vocês? Houve uma série de pesquisas, eu estou falando resumindo 30 anos aí, e até hoje existem pesquisas. Por exemplo, o exemplo é o pneu, tá? O que pode ser feito com o pneu? O pneu ele pode ser só descartado, ele pode ser reaproveitado, ele pode ser refeito, né, ou recapado. E aí vocês têm os pneus remolds no mercado, que é um mercado bem o reaproveitado, o remold. Bom, se você for conversar com pessoas que entendem de pneus, eles falam que esse pneu ele não pode ser reaproveitado, que, portanto, ele ofereceria riscos, etc. Mas é um pneu barato, que você não é um pneu novo, mas você pode, sim, aproveitá-lo de alguma forma. Então, esses pneus eles podem ser usados, sim. É claro que aí os especialistas em pneus dizem que a vida útil está comprometida, que eles têm alguns Voltamos, pessoal, aqui com a nossa transmissão. De vez em quando elas dão uma pausa, acredito que seja a internet. Tá? Mas eu vou retomar para vocês sem nenhum problema. Ok? Então, como eu estava falando, a logística reversa é fundamental para a sustentabilidade. Retomando o assunto dos pneus. Então, se chegou ao entendimento que, eu estava falando aqui do remold, né, que é um pneu que é vendido no mercado, ele é totalmente recuperado. Os especialistas têm as suas críticas, mas nós temos um produto que não é mais despejado no meio ambiente. Nós temos um produto inteiramente recuperável. Vocês também devem ter ouvido falar aí, claro, alguns de vocês devem até usar a pilha que ela é recarregável. Você tem lá a pilha, não sei ao certo quanto tempo ela dura, não vou ter essa informação, mas ela é recarregável. Você utilizou, ela está fraca, você coloca na tomada novamente, coloca um carregador com essa pilha e ela se torna reaproveitável. Você pode usar ela novamente. Não sei, não vou dizer para vocês aqui que eu sei exatamente quanto tempo ela vai durar, tá certo? Mas você tem aí o reaproveitamento da pilha e não mais o descarte dela.
Há pontos de coleta em vários locais, pontos de coleta de pilha, que você pode reaproveitar esse material. Aliás, você pode descartar esse material. Algumas empresas trabalham até mesmo com a questão de créditos ou benefícios para aqueles que mais depositarem lá as pilhas que as pessoas usam, aqueles pontos de coleta, né? Às vezes você ganha um brinde, você pode ganhar um brinde, acumulando pontos, você tem direito a trocar por um produto, e assim por diante. Então, algumas empresas usam como eu diria, essas questões para que as pessoas sejam motivadas a fazerem as doações dos seus materiais recicláveis e não tenha o descarte inadequado no meio ambiente. O principal foco é a proteção do meio ambiente. E, ou seja, também tem uma questão aí que é preciso, as empresas estão atentas a isso. Uma vez que é feito um descarte irregular de algum produto dessa empresa, né, descarte irregular num córrego, num rio, etc., num terreno, a prefeitura, o Estado, enfim, pode multar aquela empresa. Então, a multa é pesada, a multa é muito pesada. Então, há toda uma questão aí envolvida. Então, nenhuma empresa, eu já falei isso para vocês várias vezes, e estou repetindo, nenhuma empresa quer ser vista como a vilã da poluição. Nenhuma empresa quer ser vista de forma negativa pelo mercado. Até porque vai se perder muitos clientes, porque os clientes estão atentos agora. Toda a informação que você precisa, ela está disponível praticamente online, em tempo real. Então, você pode pesquisar sobre aquela empresa e as consequências, perda de mercado, perda financeira, é uma série de prejuízos aí que as empresas não querem arcar com esse passivo. Você já deve ter ouvido falar da lista do trabalho escravo, empresas que estão envolvidas. Então, assim, tudo isso há uma repercussão muito negativa sobre essas questões. E as empresas não querem ser responsabilizadas por isso. É por isso que a logística reversa, ela, separando os assuntos, ela também tem a sua parte. Por quê? Nenhuma empresa, como eu falei para você já em algumas aulas, ela quer ser vista como a vilã da poluição ambiental. Tá certo? Então, a empresa ela é multada, essas informações elas estão disponíveis na internet, através da mídia, ou simplesmente por questão de divulgação. Por isso que tem tudo a ver com a sustentabilidade empresarial. As empresas também querem ter um bom nome associado a uma empresa socialmente que cuida do meio ambiente, por exemplo. Houve muito debate antigamente, alguns anos atrás, sobre empresas de moda que usam pele de animais. E aí entrou no mercado a questão do material sintético. Então, as empresas que eram envolvidas, por exemplo, morte de animais ou abatimento de animais para que fossem produzidas roupas, esses materiais, sapato, bolsa, etc., ainda existe. Mas essas empresas elas são altamente criticadas, vítimas até muitas vezes de protestos violentos nos seus países de origem, por parte dos ativistas ambientais que estão atentos a esse tipo de produção que não é legal e que chama muita atenção, um aspecto muito negativo. Então, as empresas começaram a trabalhar formas de usar o sintético, ao invés do material natural, original, né, dos animais, etc., a pele de animais. Não, nós estamos usando pele sintética agora, não é mais a pele do animal, não se mata mais animais silvestres para que se produza animais. Então, você vê, não é um material reciclável exatamente, mas é um material produzido para que não tenha menos impacto ambiental. Então, as empresas se comprometem com a sustentabilidade. E quem não quer, e a sua marca está associada a uma empresa que não mata animais. Vocês devem ter acompanhado pela mídia uma história que houve aí
que tem uma ativista ambiental que cuida de animais, dos pets, e ela sempre vai para cima, né? Nós tivemos agora, recentemente, a morte do cachorro, do cachorro lá em Santos, Orelha, e eu me lembro que teve tem uma ativista ambiental, que vocês já sabem aí quem é, e eu me lembro que não só, e assim, toda vez que tem alguma coisa relacionada por exemplo, alguma morte de animais, ela tá envolvida. Mas eu me lembro que em São Paulo teve uma questão que envolveu cães que estavam sendo explorados para fazerem medicamentos no laboratório. E aí houve uma invasão à empresa, esses materiais, esses cães foram retirados dali, etc. Então, houve uma punição severa para a empresa, depois foram investigar, e a empresa era um laboratório clandestino, e foi toda uma celeuma. A empresa tinha licença para a produção de determinados produtos, mas não tinha a licença para pesquisa com animais. Então, assim, gente, nenhuma empresa, acredito que naquela, eu não vou saber ao certo, mas houve um escândalo, foi um escândalo horrível, foi uma coisa assim tenebrosa, aí vinham aqueles animais mutilados, descarte de animais, enfim, gente, não foi legal, e foi um caso muito emblemático, movendo as autoridades aí, os nossos os parlamentares, uma legislação mais rigorosa. Então, eu não vou lembrar o certo exatamente, mas foi um caso horrível. Né? Então, as empresas não querem ter o seu nome associado como empresas que agridem o meio ambiente, poluem, trazem transtornos, etc. Né? Então, a logística reversa, ela tem a sua origem aí. Se, por um lado, a logística normal, a que nós conhecemos como padrão, se originou através de conflitos, guerras, etc., a logística reversa ela é um pouco mais atual, porque agora nós estamos não cuidando de produtos para armamentos, etc., mas produtos que as pessoas consomem. Então, as empresas aí, mais ou menos de 30 anos para cá, elas tiveram que passar por vários processos de aprimoramento, vários processos. E olha como que fica grave a questão quando envolve outras situações, como eu acabei de citar aqui para vocês. Então, houve toda essa celeuma, pessoas presas, etc., né? Multa pesada, fechamento de locais inapropriados, blitz, a chamada blitz, que vai lá o fiscal do IBAMA, vai lá a Polícia Federal, a Polícia Ambiental. Então, assim, é complicado. Nenhuma empresa quer estar envolvida. Então, o que acontece? É melhor você estar associado àquilo que é bom, seguir um caminho correto, do que você... eu estou pensando assim, a nível empresarial, tá? Do que você ter o seu nome associado a uma marca que polui, a uma marca que degrada o meio ambiente. Então, a logística reversa, ela tem a sua origem aí. Né? Por quê? Porque as empresas elas querem ter o seu nome bem visto pela sociedade. A sustentabilidade empresarial ela se origina daí, envolvendo retorno de produtos após o consumo. Ou seja, eles vão reaproveitar os produtos, mas também tem aquela questão, não é porque eles são... não é porque exatamente eles querem fazer, mas porque também não querem ter o seu nome associado a empresas que poluem, que acabam com o meio ambiente, etc. E fica muito feio, né? A sociedade ela tá mais preparada para enfrentar esse tipo de situação, onde as empresas elas são acusadas, há processos, as redes sociais elas agem de forma muito rápida, muito rápida. Então, vocês devem já ter visto aí no X, Facebook, Instagram, algumas campanhas, tipo, não compre da marca tal, porque a marca tal está associada à poluição, etc., etc. Não compre da marca tal, porque a marca tal está associada ao trabalho escravo. Então, agora, na era do cancelamento, as empresas estão mais atentas do que nunca a esse tipo de coisa, porque ninguém quer ter seu nome associado a questões ambientais severas ou manchas no seu currículo, digamos assim. Né? Então, nós estamos vivendo a época do cancelamento. A empresa tal está cancelada. Então, as pessoas já, de forma orgânica, na internet se manifestam, e aí começa
Quem já não ouviu falar aqui do Reclame Aqui, do site que tem lá as denúncias contra as empresas? E aí, não é só a questão de produto, não, tá? Tem outras questões que envolvem processos legais. Aí, rapidamente, tem o consumidor.br, que vocês devem conhecer, e aí a empresa é notificada, recebe lá uma notificação, e aí se manifesta, de forma muito rápida. Então, assim, o sistema, e aí, caso a empresa não se manifeste, etc., há toda uma questão aí que envolve a legislação ambiental e que a empresa vai ser responsabilizada. Então, por ela ser responsabilizada, e aí o nome está sendo vinculado a uma série de questões, ela evita, então, esse tipo de confronto. A logística reversa é isso, tá? Esse processo reduz impactos ambientais e gera valor econômico. Então, aí, no fim da história, a empresa acabou vendo que é melhor ela ter o seu nome bem associado, os impactos ambientais serem reduzidos e ela acabar gerando um valor econômico para si mesma, tá certo? Tem muita empresa que pega esse valor e investe em associações, orfanatos, algumas fazem doações para pessoas que precisam, cuidam de algum, divulgam lá que esse produto vai ser vendido e destinado a alguma associação que cuida de crianças, que cuida de pessoas em situações especiais, e etc. Né? Estender o ciclo de vida do produto e otimizar os recursos utilizados. Vamos lá, eu acabei de falar para vocês da pilha que ela é reutilizável. Por quê? Então, as empresas também, as empresas, os fabricantes, eles também se preocupam em estender o ciclo de vida do produto. Então, é mais vantajoso do que você ter aquele produto que tem aquela obsolescência programada. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Obsolescência programada. Aparelhos celulares, geralmente, eles têm mais essa questão. Então, chega em determinado momento, não se atualiza mais o aparelho. E aí causa uma frustração no cliente, esse cliente fica decepcionado com a marca, muda de marca por uma marca que tem um ciclo de vida maior, que tem que tem maior tempo de consumo e, portanto, prazos de atualizações maiores. Então, aquele produto que tem aquela, digamos, alguns dizem que não existe, mas existe sim, tá? Existe, eu conheço, eu posso falar. Obsolescência programada. Vai até tal atualização, depois ele vai deixar de ser fabricado, e vocês sabem exatamente o que eu estou falando, né? Aquele celular não vai ser mais fabricado, já entra outro modelo, e aí muitas vezes a pessoa é obrigada a comprar um modelo mais atual, sendo que ela já pagou muito caro, às vezes, pelo produto que ela já possui, etc. Então, vocês conseguem entender o que eu estou falando, certo? Então, aí o que acontece? Aí a pessoa acaba ficando decepcionada com a marca, muda de marca. Então, vamos lá, o que acontece? Determinadas empresas, elas prolongam mais a vida útil dos produtos, trazendo maiores atualizações para que esses celulares eles possam funcionar de forma melhor, etc. E assim se continue aí esse produto até que a pessoa compre outro aparelho de celular, por exemplo, né? E isso é o ciclo de vida do produto. Ele não se encerra com 1 ou 2 anos, vai se encerrar aí com 3, 4 anos. Então, ou seja, a empresa provê para esse cliente maior, ele paga um custo maior, porém a empresa provê para ele maiores atualizações e assim ele consegue prolongar esse ciclo de vida do produto. O que não acontece com outras marcas, outras providenciam. Então, percebe que o cliente ele vai associando, né? Olha, estou pagando caro por esse produto, eu espero ter ele muito mais tempo. Quando isso não acontece, a tendência ela é mudar de marca, porque ela pagou caro por aquele produto inicialmente, mas vendo que aquele produto não tem maiores atualizações, e ela vai ficar com aquele aparelho de celular obsoleto, sem atualização, e vai perder algumas coisas de configuração, etc., o que acontece? As empresas prolongam o ciclo de vida.
em alguns casos. Em outros casos, em outros casos, você já deve ter ouvido falar aí da troca com troco. Ou seja, você recebe créditos para trocar o seu aparelho de celular por um aparelho mais novo, trocando o seu usado, você recebe créditos na compra do novo. E aí tem lá uma classificação. Eu estou falando isso, pessoal, porque eu já passei por essa situação, tá? Então, o que acontece? Chega lá, eles têm uma lista de série de aparelhos que são aceitos para troca. Então, não pode ser aquele aparelho lá de 1990, tá certo? Já com mais de 20 anos de uso. Geralmente são aparelhos mais atuais. Mas, enfim, a empresa consegue providenciar a troca com troca, como eu falei para vocês. Ou seja, você recebe créditos na compra do novo. Algumas empresas já divulgam isso, já de forma bem mais ostensiva. Ou seja, a prolongação do ciclo de vida. Então, você não vai ter o aparelho que você está usando, mas na compra de um novo, você tem sim a responsabilidade da empresa de reter aquele aparelho antigo, ele não é descartado no meio ambiente, e você pode pegar aquele aparelho novo, tá certo? E é bom para a empresa, é ótimo para a empresa, porque um aparelho celular é totalmente aproveitável, tá certo? E eu vou ver se eu trago aqui para vocês a reciclagem de aparelhos celulares. Ele é totalmente reaproveitável, totalmente reaproveitável. As empresas têm lucro com esse aparelho reaproveitado, tá? E você tem aí a chance, enfim, você pode perceber que muitas empresas elas já fazem isso. Então você tem aí o aproveitamento total do aparelho celular, por exemplo, né? E outros produtos também. Você vai ler na apostila lá, tem pneu, tem pilha, tem outros, tá certo? Então, você pode tirar o maior proveito. Você deve ter percebido que as empresas elas estão aí se adequando cada vez mais e nós temos aí menos impactos ambientais e mais aproveitamento econômico e ciclos de vida de produtos cada vez maiores. A logística, a definição e importância no ciclo de vida do produto. A logística reversa gerencia o fluxo de resíduos e produtos usados do consumidor final para os pontos de processamento. Aí, pontos de descarte adequado, locais em que fazem a coleta desses materiais. Antigamente, tudo era jogado no meio ambiente. Quem é da minha idade sabe o que eu estou falando. Quantas reportagens não se tinha na televisão antigamente de produtos descartados de forma irregular nos rios, nos córregos? Hoje, muito menos, tá? Ainda tem, mas nós temos muito menos. Antigamente, na minha época, e quem é da minha época sabe, tinha muita reportagem, investigação, enfim, uma série de coisas, multas pesadas, pessoas até presas por descarte irregular de produtos. Sua importância reside em promover a sustentabilidade, reduzindo o desperdício e favorecendo a reutilização de materiais ao longo do ciclo de vida do produto. Então, determinado produto ele tem X tempo de fabricação e tem prazo de validade. Não significa que aquele produto ele vai ser simplesmente incinerado. Ele pode ser reaproveitado. E assim nós temos aí uma definição do ciclo de vida. Quanto tempo ele vai durar? Uma vez que esse produto sai da loja, sai do fabricante e vai até o consumidor, quanto tempo ele está programado para durar? Qual que é a responsabilidade desse fabricante? Eu estava falando para vocês que eu ia trazer isso para essa aula, ia trazer agora esse assunto na aula, né? Hoje em dia, gente, tudo é muito compartilhado, tá? Então, por exemplo, eu não tenho só um fabricante envolvido no processo de fabricação de produto, de fabricação de um produto. Aqueles que fornecem a matéria-prima, eles também são responsáveis
pela logística reversa desse produto. Então, nós temos que meio que hoje em dia, uma responsabilidade solidária. Então, por exemplo, produtos químicos. Você tem o fabricante que vai usar aquele produto e você tem o fabricante do produto. Então, ambos têm responsabilidade solidária, tá certo? Se você tem o fabricante que usa o produto, por outro lado, você tem o fabricante do produto. Então, você vê que a responsabilidade ela é compartilhada. Ela é compartilhada. Não tem mais só aquela coisa, vamos responsabilizar quem vendeu. Porque fica muito fácil. Então, hoje em dia, na logística reversa, você tem uma ampla gama de pessoas responsáveis pelo produto. Ou seja, a responsabilidade não é só do fabricante, digamos assim, final daquele produto. Você tem o fabricante que produziu o produto que ele utilizou. Então, ele também tem responsabilidade. Tá certo? Vocês devem ter visto aí o caso da cerveja. Tá certo? Que foi, acredito, no final do ano passado, a cerveja que tinha aí um produto químico. Então, ou seja, o fabricante da cerveja, ele não tem a culpa, é solidária. Nesse caso, a culpa é solidária. Ele não tem a responsabilidade sozinho só por ter vendido aquele produto. Ele tem também a pessoa que entregou a matéria-prima, também é responsável. Então, nós temos aí situações que são bem mais abrangentes. Antigamente, você não tinha nada disso, pessoal. Você não tinha para quem recorrer. Era uma situação muito escabrosa. As leis foram sendo aprimoradas até onde chegar, até onde chegou até hoje. Né? E vai continuar acontecendo, tá? Sua importância reside em promover a sustentabilidade, reduzindo o desperdício e favorecendo a reutilização de materiais. Pessoal, tudo isso aqui eu estou falando para vocês por quê? Hoje em dia está muito mais aperfeiçoado. E as empresas, elas não querem ser vistas, como eu falei, repito, como a vilã da poluição. Então, elas vão tratar dos seus produtos. E, na verdade, elas não queriam fazer nada disso, tá? Nada, na verdade, se você for ver, tudo isso aqui é um custo, é um investimento. Então, muitas vezes, a empresa ela não quer, assim, de acordo com o pensamento empresarial, a ideia é o lucro. A ideia é visando o lucro. Mas, vendo numa era de cancelamento tão forte, tão robusto como é hoje, ninguém quer ter seu nome associado de forma pesada. Tá certo? Mas muitos aí estão preocupados com a fabricação mesmo. Mas só que o meio ambiente, as leis ambientais, elas são severas. Agora elas estão muito mais sólidas e concretas do que antigamente, do que há 30 anos atrás. Então, para chegar nesse ponto que a gente chegou, houve muita demanda, houve muita, enfim, pesquisa, briga na justiça, etc. Ponto importante agora, fazer fazer só uma mudança aqui rapidamente, gente. Conceito segundo autores e normas. O Ronald Ballou, esse autor, ele é o mais recomendado, tá? Ronald Ballou. Vocês podem pesquisar livros desse autor aí na internet depois, deve ter PDF, enfim, façam como vocês quiserem. Comprem nas livrarias, comprem via internet, mas Ronald Ballou, ele é considerado como se fosse, assim, uma espécie de pai da logística. Ronald Ballou, esse é o nome desse autor, é uma referência no mundo inteiro, tá? Eu estou citando ele aqui para vocês, porque então, não somente ele, como outros autores também, eles definem a logística reversa como uma cadeia de retorno de produtos para reutilização, reciclagem ou descarte. Então, lembra que eu falei aqui para vocês? Se, por um lado, a logística ela é a entrega de produtos ou serviços do ponto de origem ao ponto de consumo, então os autores definem a logística reversa como uma cadeia de retorno. Nós temos o oposto da cadeia de suprimentos. Você não vai entregar o produto ou serviço, você vai recolher.
E aí é que está, o papel central do técnico em logística é garantir que haja um retorno adequado desses produtos. Então, pessoal, está chegando na empresa, você vai garantir a logística reversa dessa empresa. Você, como técnico em logística, tem que se adequar, tem que estar familiarizado com as normas, tá certo? Se você chegar na empresa hoje e já forem dando demandas para vocês realizarem, cuidado, tomem cuidado, se familiarizem com as normas ambientais, sanitárias, de segurança do trabalho, de transporte e correta armazenagem dos produtos. Se eu fosse um técnico de logística hoje e estivesse indo trabalhar em uma empresa, antes de vocês iniciarem as atividades de vocês, como técnico, procurem se familiarizar com o produto da empresa. Tá certo? Muitas vezes, você vai chegar na empresa e a empresa ela vai designar as suas tarefas, logo de imediato. Então, procure realizar reuniões com a gerência, com o engenheiro ambiental, o técnico em meio ambiente. Para quê? Para que vocês estejam familiarizados com as normas de descarte apropriado dos produtos, higiene ocupacional, segurança do trabalho, tá certo? Ou seja, pelo menos esse tripé, higiene ocupacional ou segurança do trabalho, as normas vigentes, né? A legislação da prefeitura, geralmente a legislação ambiental ela tem tripé, né? Municipal, estadual e federal. Então, eu como técnico em logística, ao chegar na empresa, primeiro vou me familiarizar com o produto que aquela empresa está trabalhando. Por quê? Porque muitas vezes eu já passei por isso, gente. Eu vou falar para vocês. Você não vai saber nada daquele produto e vai querer vai fazer a logística. Enfim, é preciso que vocês tenham a correta, a certeza daquilo que vocês estão fazendo. Então, gente, vai chegar lá na empresa, você foi colocado numa atividade fim lá, que é a responsável pelo descarte dos produtos. Então, primeiro, realize reuniões com a equipe técnica daquele produto. O engenheiro químico, por exemplo, se você for trabalhar numa empresa de produtos químicos, para ser responsável pelo descarte dos materiais, é fundamental você conversar com esse profissional, porque você vai ser o técnico, e ele é um engenheiro responsável. Então, vocês têm que tomar cuidado, porque vocês vão ser responsáveis técnicos pela logística daqueles produtos. Tanto a logística de entrega, quanto a logística reversa. O engenheiro químico, ele assina a responsabilidade por aquele produto. Ele é responsável direto, ele tem o CRQ, mas ele é o responsável direto. Mas a responsabilidade por aquele produto de remoção do local é de vocês. Então, antes de vocês forem atuar no campo, procurem se familiarizar com aquilo que ele está, com a segurança daquele produto, tá certo? Então, é muito importante que vocês tenham noção daquilo que vocês estão fazendo. Oi, pode falar. Oi, André, tem alguma dúvida? Boa noite, eu não tive como assistir a aula, aconteceu um probleminha aqui, professor, desculpa. Fica tranquilo, André, ela vai ficar gravada, depois você pega ela desde o começo, tá bom? Tá, não, tá bom então. Pode ficar sossegado, tá? Ela vai estar gravada, e aí você acompanha direito, pode pegar do início, etc. Tá bom? Tá bom então, obrigado, tá? De nada. Havendo dúvidas, pode perguntar. Eu estava falando aqui, por exemplo, vocês como profissionais técnicos, vocês vão estar lá na empresa
vocês não podem simplesmente se responsabilizar por aquele produto sem saber se ele tem como é feito o descarte dele. Então, por exemplo, eu atuei como técnico numa empresa em que eu tinha que fazer descarte de produtos de coleta de rua, etc. Então, eu tinha que preencher uma documentação farta antes de entregar aquele produto para o aterro sanitário. Eu não podia somente... Eu tinha que saber até mesmo a capacidade cúbica daquele caminhão. Não era somente eu fazer... coloca aí no caminhão, vai lá e entrega. Não é assim que funciona. Você tem que saber exatamente... Eu tinha que preencher uma documentação autorizando aquele motorista a fazer a coleta na minha empresa, tá certo? Ele ia lá, tinha o campo certinho, tinha o local apropriado, que ele ia fazer a coleta daquele material, e eu tinha que preencher uma documentação como responsável. Então, não era só entregar na mão dele e deixar para lá. Eu tinha que saber exatamente onde ele ia fazer o descarte. Porque, pessoal, concorda comigo? Se eu não sei onde, eu entrego um material que é extremamente poluente na mão desse motorista. Eu não tenho nenhuma documentação que me comprove onde ele vai ser, vamos supor, né? Vamos supor. Eu não tenho nenhuma documentação que comprove aonde aquele material vai ser despejado. Então, é um risco muito grande, porque nós temos... Isso acontece, tá? É um risco muito grande que você está correndo, porque você vai ser o responsável da logística de entrega, da logística reversa daquele material. Então, um ponto técnico que vocês, como profissionais de logística, como técnicos de logística devem ter, devem se situar, exatamente onde aquele produto ele vai ser descartado. Então, assim, o motorista ele tinha que me entregar a documentação de responsabilidade técnica da empresa, eu tinha que tirar uma xerox, muitas vezes, da ficha daquela empresa, eu guardava esse documento físico, papel, 5 anos para armazenamento. 5 anos que ele vai ficar lá guardado na empresa. Eu tinha um fichário, eu colocava essa ficha, obviamente com a internet e a digitalização em massa de documentos, a gente muitas empresas não têm mais essa questão. Mas, por exemplo, eu tinha que arquivar esse documento autorizando o descarte desse produto por 5 anos. Ele ficava armazenado na empresa. E eu acredito que a legislação até hoje não tenha mudado. Então, documento de descarte de materiais, produtos químicos, a armazenagem desses documentos é 5 anos. 5 anos. Então, ficava lá numa pasta da empresa guardado. Tá certo? Então, é muito complicado. Então, é o que eu estou falando para vocês. Você, técnico, que está se formando, chegou lá na empresa, sou técnico em logística responsável pelo descarte de produtos. Foi contratado. Pessoal, procura saber exatamente o que a empresa faz, qual é o produto, dominem essa área, dominem. Por quê? Vocês vão precisar desse conhecimento técnico. Então, a empresa está lá, vou descartar esse produto, onde vai ser descartado? A documentação desse produto. Eu tinha que preencher uma série, como eu estava falando para vocês aqui, eu tinha que preencher uma série de documentações, deixar armazenada por 5 anos na empresa. Além disso, o motorista tinha que me garantir que aquele produto não ia ser descartado em qualquer lugar. Então, muitas vezes o caminhão, ele tem rastreador. Se o motorista parasse no meio do caminho, a gente tinha informação em tempo real que aquele caminhão foi desviado a rota, ou o motorista, não foi até o local, ou parou em algum local. Então, nós tínhamos as informações, o rastreamento daquele produto, tá certo? Então, vocês vão ser responsáveis pelo correto descarte do material e também pelo rastreamento da carga. O rastreamento da carga e onde aquele material está sendo entregue, tanto para a logística normal quanto para a logística reversa, a responsabilidade é de vocês, não é do engenheiro responsável. Você pode até conversar com o engenheiro sobre questões de segurança, etc. Mas, quando se fala em logística,
vocês vão ser os técnicos responsáveis, tá bom? Então, retomando aqui alguns conceitos e normas, vamos para uma segunda etapa. Diversos autores definem logística reversa como uma cadeia de retorno de produtos. Normas específicas regulam práticas para garantir a conformidade ambiental e a responsabilidade das empresas do ciclo de vida dos produtos. É tudo aquilo que eu já acabei de falar para vocês. Está chegando na empresa, você é o técnico responsável, tomem bastante cuidado. Vocês vão ser responsáveis pela logística daquele produto. E vocês podem ser responsabilizados criminalmente e a empresa pagar uma multa pesada aí, porque aquele produto foi descartado no local inapropriado. Então, é bastante séria essa questão, tá certo? A responsabilidade é das empresas, mas o profissional que está lá na frente também vai ser responsabilizado. Então, quando vocês forem, quando chegou na empresa, tome nota de tudo, conversem com as pessoas responsáveis, técnico, químico, engenheiro ambiental, técnico de meio ambiente, conversem com as áreas. A comunicação é o segredo do sucesso. Está chegando lá na empresa, é novato, você não conhece aquele produto, gente, você é responsável pela logística, tanto de entrega quanto reversa, então, primeira coisa, vamos fazer reuniões, vamos conhecer o pessoal, etc. Não deixa ninguém colocar vocês na frente responsáveis, sem antes ter ter essas reuniões que eu falei, essa estratégia de responsabilidade, como eu posso dizer, né? De responsabilidade pelo produto, tá certo? Você tem que ter uma estratégia já muito bem construída antes de atuar no campo, tá certo? Custos e benefícios econômicos e ambientais. Depois eu vou dar uma formatada aqui, pessoal, ficou meio desregulado aqui, mas eu vou entregar para vocês o material pronto, tá? A implantação da logística reversa, ela envolve custos operacionais e investimentos em infraestrutura. Todavia, gera benefícios como redução de despesas com matéria-prima e diminuição de passivos ambientais e melhora da imagem corporativa. Vocês devem estar familiarizados com a Coca-Cola retornável. A empresa Coca-Cola não coloca uma garrafa PET nova de plástico lá no mercado. Você tem a sua Coca-Cola retornável e paga até mais barato pelo mesmo produto. Desde que você tenha a sua garrafa retornável, você vai, e os mercados, padarias, etc., que a gente conhece melhor, vai lá e te entrega uma garrafa daquela. Né? Você troca a sua por outra. Paga bem mais barato. Ou seja, é menos um produto, é menos uma garrafa que está no meio ambiente. Então, a empresa está sendo solidária com a logística reversa. Ela não está recolhendo produto, ela está vendendo um produto mais barato reciclado. A garrafa PET ela é reaproveitada. Então, chega lá na fábrica da Coca-Cola, ela é envasada novamente. Aquela garrafa sai ali da fábrica pronta para consumo. Desde que você também, como consumidor, tenha a sua garrafa ali preparada para o consumo, etc. Então, é bem interessante, né? É muito interessante isso. E ela gera benefícios, como a redução de despesas, ou seja, a exemplo da Coca-Cola, ela não vai gastar mais, ela vai gastar muito menos do que ela costumava gastar fazendo tudo novo, tudo zero. Ou seja, a fábrica ela vai entrar em um processo de fabricação menos agressivo e a garrafa, que é a PET retornável, ela vai ser simplesmente reutilizada. Ou seja, há todo um processo de esterilização. Não quer dizer que a garrafa, por exemplo, o que eu estou querendo dizer com isso? No caso da Coca-Cola, essa garrafa ela passa por um processo rigoroso de esterilização, e eu já vi o vídeo da fábrica da Coca-Cola, tá? Da fabricação dela. Eu estou falando com base naquilo que eu sei. Então, o que acontece? Essa garrafa ela passa por um processo de esterilização rigoroso e ela é novamente envasada, ou seja,
ela é colocada novamente a Coca-Cola nela, o produto, tá certo? E essa garrafa sai da fábrica como se fosse nova. Ela não é uma garrafa PET desenvolvida lá na fábrica nova. Ela é uma PET reciclável. Então, a Coca-Cola tem um processo de higienização dessa garrafa e aí ela retorna para o consumidor. Então, olha como que fica interessante esse produto. E os consumidores, é passivo ambiental, né? Não vai ter mais reciclagem de PET, nem essa PET, essa garrafa vai ser jogada no meio ambiente, e a melhora da imagem corporativa, é lógico, né? Quem não quer estar associada a uma ambientalmente referência no mercado? Quem não quer ter o seu nome associado a uma boa referência? Sistema de custeio do ciclo de vida do produto. O sistema de custeio atribui despesas ao longo de todo o ciclo de vida, antecipando custos e retorno de descarte. O modelo favorece a tomada de decisão estratégica, alinhando sustentabilidade e eficiência econômica. É tudo que eu falei já para vocês ao longo dessa aula. Primeiro, as empresas não querem ter o seu nome associado a uma empresa que polui o meio ambiente. Esse é o primeiro ponto. Elas não querem. Tá certo? Não é porque elas são anjos que querem fazer o bem. A visão da empresa, a visão do empresário é o lucro, mas em virtude de leis mais pesadas, em virtude de pressão da sociedade, há uma série de mudanças favoráveis. Enfim, as empresas não querem ter o seu nome associado a uma imagem negativa. Então, o modelo de custeio atribui despesa ao longo de todo o ciclo de vida. Ou seja, a empresa, quando ela fabrica um produto, ela tem exata noção de quanto que ela vai gastar para fabricar, quanto que ela vai gastar para recolher aquele produto e colocar ele no mercado novamente. Eles têm tudo isso já mapeado, sistematizado, ou seja, a empresa sabe quanto que ela vai investir para que ela tenha um retorno satisfatório, retorno com lucro, tá certo? O retorno negativo não é interessante, o retorno com lucro. Então, ela sabe exatamente quanto que ela está investindo e quanto que ela precisa aí para estar, enfim, colocando esse produto no mercado e, caso necessário, recolhendo aquele produto. Acho que foi o ano passado, eu contei para vocês, eu não sei se eu contei esse ano ainda numa aula, mas eu contei para vocês a história de uma fabricante, que eu não vou citar o nome, que me venderam uma lata de massa de tomate, um saquê, aliás, e quando eu fui abrir, tinha lá uma certa, eu não vou citar aqui o que tinha, mas imediatamente eu liguei, entrei em contato com a empresa enviou um técnico químico responsável que fez a recolha daquele material. Então, foi interessante. Aí me deram um brinde, me deram um produto novo e até um brinde lá, uma sacola personalizada da empresa. Tá certo? Pessoal, e por que eu falo isso? Porque geralmente as pessoas querem tomar providências imediatas, procurar os órgãos de defesa do consumidor. Então, assim, a empresa ela se responsabiliza da fabricação e até o do retorno desse produto. E antes que atitudes mais drásticas sejam tomadas, é preciso ver, é preciso analisar se a empresa já não tem geralmente a empresa tem um SAC, né, que é o Serviço de Atendimento ao Cliente, SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente, onde você vai poder fazer a sua reclamação e a empresa vai tomar providências com respeito àquilo. Então, percebam, e por que esse técnico foi rapidamente lá recolher esse produto? Como eu falei para vocês, a empresa não quer, de repente, ter uma informação divulgada na imprensa de que, você já deve ter ouvido falar aí, né, de algumas situações, que eu não vou citar o nome, por uma questão de ética profissional, e, assim, produtos associados com contaminação. É isso que eu quero dizer. E aí a empresa não quer ter seu nome associado a isso. E aí a empresa divulga uma nota lá. Olha, a empresa tal vem a público esclarecer que todos os produtos passam
por um processo rigoroso de fabricação e entrega, também garantindo, assim, a correta utilização. As empresas na época do cancelamento, como eu repito aqui para vocês, já imediatamente já tem lá um assessor de imprensa, já para garantir que a empresa tá solidária, e etc., e que ela faz tudo direito. Aí eles colocam uma nota, né? Uma nota lá na internet, no Instagram, ou no Facebook, divulga de forma geral, ou às vezes até um e-mail as pessoas recebem. Olha, essa empresa vem a público de esclarecer que em relação ao produto tal, não há nada que há uma investigação em aberto interna, ou esse produto é socialmente, a empresa é socialmente responsável, garantindo a fabricação dos seus produtos ou serviços. Então, fica muito sério para uma empresa hoje, muito caro para uma empresa, ela ter simplesmente o seu nome associado a uma negligência, etc. Então, há toda uma questão aí de comunicação, assessoria de imprensa, pessoas que vão aí se responsabilizar por essa empresa, há toda uma competência técnica por trás da fabricação de produtos ou serviços. Vamos lá, próximo. Fatores que favorecem a implantação nas empresas. Agora nós vamos trazer um assunto que é importante, porque ao passo que muitas empresas elas veem a logística reversa como custo, muitas empresas elas começam a observar que elas vão ter ganhos maiores do que as perdas, tá certo? E que aquilo vai trazer benefícios implantando aquela logística, a logística reversa, no caso. Fatores que favorecem a implantação das empresas. Os principais fatores para a implantação da logística reversa são econômicos, olha só, tudo que eu estou falando aqui para vocês, econômicos, governamentais, ninguém quer ter uma péssima relação com o governo. Vocês já devem estar acompanhando aí pela mídia, certos empresários, o governo se reúne com eles, olha, nós vamos estar divulgando a medida tal, e etc. Então, os governos querem ter, as empresas, elas querem sim ter boas relações com o governo. E é claro, é estratégico isso. Por quê? A gente já está cansado de saber de empresas que, de certa forma, foram sumariamente penalizadas por não cumprir a legislação ambiental. Então, governamental é um ponto estratégico, econômico é outro ponto estratégico, econômico é dinheiro, tá? Econômico. Tecnológico, é ótimo que essa empresa ela tenha o nome dela associado a empresas que são empresas de ponta, de primeiro mundo, há todo um lobby por essas empresas aí, né? Porque é como eu falei, pessoal, tenho falado ao longo dessa aula, nenhuma empresa no mundo, não é só no Brasil, no mundo, ela quer ter seu nome associado a empresas negativas, digamos assim, né? Que são poluidoras, etc. Corporativos e logísticos. A partir do momento que o corporativo somos nós, os trabalhadores. Então, ninguém quer ficar naquela empresa, ou fica muito tempo, tem um turnover, vocês vão ouvir falar esses, o turnover, taxa de contratação, taxa de dispensa, etc. Turnover, né? Toda hora está trocando de funcionário, toda hora. Essa empresa está toda hora trocando de funcionário. Essa empresa é mal vista pelas pessoas, tá certo? E aqui em Araxá, me parece uma coisa assim muito mais rápida. A empresa que ela é mal vista, enfim, rapidamente as informações correm. Eu não sei se... ainda não consegui, mas é um fator de comunicação. A gente está na era da informação. Então, as notícias via WhatsApp, via rede social, é muito rápida. É muito rápida. Então, uma imagem negativa, ela se espalha. E aqui em Araxá, parece que as pessoas têm um prazer, digamos assim, em buscar informações. Elas rapidamente... eu não vou saber explicar exatamente, porque eu vim de fora. Mas, assim, já deu para perceber que as pessoas aqui, quando uma empresa está associada a algum fator negativo, rapidamente as pessoas ficam sabendo. Não sei se é o fato da cidade ter a população... enfim, eu ainda não consegui encontrar esse fator, mas me parece que é uma questão assim prioritária para as pessoas da cidade. Então, elas têm
uma rede de informações aqui em Araxá, ela funciona de forma muito exponencial. Tá? Eu já tive percebendo isso. Então, uma empresa que ela tem um nome, digamos assim, ela tem um turnover muito alto. O turnover é essa coisa da contratação. Então, daqui a pouco, ninguém quer trabalhar com essa empresa, porque fica o nome dela está associado ao turnover. Ó, ninguém. Aí começa, vizinho, amigo, primo, prima, familiares, as informações vão chegando de forma muito rápida. As pessoas conversam, hoje em dia, na era da informação, os grupos de WhatsApp funcionam. Então, como eu estava falando lá desde o começo da aula, o cancelamento ele existe, é real. Então, rapidamente, essas empresas elas ficam de forma muito negativa, né? Ficam ali, vai um comenta, vai outro, fala, ó, lá não é legal. Então, o corporativo também agora conta. O corporativo conta muito. E, por último, aspecto logístico, que nós vamos ser os responsáveis. Tá certo? Então, aspectos econômicos. Dinheiro. Estamos tratando de dinheiro. Pode cair na prova. Governamentais. Se refere à legislação ambiental, à legislação ambiental, né? Municipal, estadual e federal. Então, nós temos a lei orgânica do município de Araxá, tá certo? Nós temos a lei estadual. E nós temos uma lei ainda federal. Então, uma empresa, para se instalar aqui em Araxá, ela tem que concorrer, ela tem que, digamos assim, obedecer a todos os critérios, a legislação que determina a legislação federal, que vem através das normas regulamentadoras. Existe uma legislação estadual, tá certo? Que é o quanto que ela vai, aí é questão de ICMS, faturamento, etc. Se ela está socialmente engajada, responsável, né? Se ela cumpre com todos os requisitos legais. E nós temos aí, por último, a legislação municipal, que é como ela vai se apresentar aqui na cidade. Ela tem de acordo com a legislação ambiental da cidade, ela tem a quem recorrer aqui na cidade, ela está cumprindo aí com a legislação pertinente, a responsabilidade social que a prefeitura determina. Você já deve ter visto aí vídeos do nosso prefeito criticando certas empresas aqui em Araxá, e ele está mais do que certo, ele está mais do que correto, ele tem mais a que criticar mesmo, porque ele é o responsável, ele é a autoridade eleita para representar o interesse popular. Então, você já deve ter percebido, ele vai para cima, etc. Então, assim, ele vai dar o seu ponto favorável, e quando não for favorável, vai dar o seu ponto crítico, para que as empresas também se movimentem, tá certo? Então, é interessante que o governante, ele também faça os seus pontos críticos às empresas. Porque, de certa forma, as empresas estão tendo o seu lucro, a sua vantagem econômica. Então, é bom para a cidade que as autoridades locais estejam atentas e vigilantes. Então, o ponto crítico, também observado pela autoridade local, quer dizer, ou seja, o prefeito, os vereadores, eles, quando se reúnem, eles colocam em pauta também as questões referentes às empresas que estão instaladas na cidade. Se elas estão contribuindo com a cidade, se elas estão adequadas à questão dos resíduos delas, da produção delas, né? Resíduos sólidos, resíduos poluição, etc. E que de forma positiva. E de que forma elas estão contribuindo para as pessoas terem a qualidade de vida que elas merecem, tá certo?
Então, é interessante que as autoridades locais, e é bacana de ver uma autoridade ela se preocupar com essa questão e não deixar passar. É um ponto positivo, tá certo? Então, nós temos fatores governamentais. Nenhuma empresa, como eu falei para vocês aqui na aula, ela precisa de bom relacionamento com o governo local, estadual e federal. Então, as empresas prezam muito por isso, né? Tecnológicos, já expliquei para você a questão da tecnologia, ela está indo buscar aí o melhor que tem para ser implantado na cidade. Qual que é a última tecnologia do momento? Ela está se adequando a legislação de forma, a tecnologia, ela está se adequando ou ela está ficando no atraso? Corporativo, qual é o ambiente que você encontra nessa empresa? O ambiente corporativo é um ambiente acolhedor ou ele é um ambiente tóxico? Que as pessoas, enfim, não querem trabalhar, a taxa de turnover lá fica trocando toda hora de funcionário, enfim, tudo isso daí, hoje em dia, parece que faz parte de um pacote só. Esses fatores envolvem desde o custo da produção e normas ambientais até a infraestrutura adequada, comprometimento empresarial e uso de tecnologias para reaproveitamento e reciclagem dos produtos no ciclo reverso. Então, tudo isso aí tem que ser cuidado pela empresa. Comprometimento empresarial é super importante. Ele vai se reunir com os órgãos governamentais e vai trazer o melhor para a infraestrutura daquela empresa. Vocês devem estar bem familiarizados, devem estar ouvindo informações, devem estar acompanhando a instalação de empresas aqui em Araxá. Então, vejam que a empresa ela se compromete a trazer não só a sua planta fabril aqui, mas também o comprometimento dela com ações ambientais, reforma, ou às vezes a construção de infraestrutura. Então, tem tudo isso aí, pessoal. A logística reversa, ela é muito abrangente hoje em dia. Eu diria para vocês que, se por um lado nós temos a logística padrão, técnica, de entrega de produtos ou serviços, por outro lado, as empresas também querem estar enquadradas na logística reversa. Ou seja, o projeto daquela planta, muitas vezes fabril, que vai ser instalada na cidade, ele já é um processo completo. A empresa agora ela traz o processo fabril por inteiro. Ou seja, olha, vai ser fabricado dessa maneira, e nosso projeto para o meio ambiente é esse projeto. Então, nós temos agora uma atualização. Antigamente se pensava muito em fabricar. Hoje nós temos a fabricação e nós temos também a implantação aos poucos, né? Não é tão abrangente ainda, mas vai se tornar, tá? Da logística reversa. Ciclos reversos abertos e fechados. Os ciclos reversos abertos envolvem o retorno de materiais diversos de pós-consumo para serem reinseridos no ciclo produtivo. Exemplo que eu dei clássico aqui na aula. Há o exemplo da Coca-Cola PET retornável. Há o exemplo também das pilhas, que nós temos lá o ponto de descarte, aos pontos de coleta, esse material retorna para a fábrica. Celulares, troca com troco. Você dá o seu celular antigo e troca, e ele vale desconto na compra de um novo. Tá certo? Então, já dei esse exemplo para vocês também. Então, ciclo reverso aberto envolve o retorno de materiais. No ciclo reverso fechado, pode ser uma pergunta de prova. Dê a definição de ciclo reverso aberto e ciclo reverso fechado. Pode ser uma questão de prova, tá? No ciclo reverso fechado, os materiais retornam para a fabricação de produtos similares ao original, com todas as fases da cadeia produtiva, reespecializadas para esse processo. Então, ao retornar para a fábrica, para fabricar, não é fabricado um novo, mas é como eu falei para vocês,
é um produto similar ao original. A PET retornável da Coca-Cola, a PET que você compra, que a gente pega aqui em casa, vai lá no mercado e troca por uma outra. Não é uma original, tá certo? Não é uma original. A diferença de preço é até 30% mais barato, correto? Certo? Então, aí, o que acontece? Você tem uma Coca-Cola, é um produto similar, não é original. Não saiu a garrafa nova lá, mas entrou, mas a gente está comercializando um produto similar. Não deixou de ser Coca-Cola, tá certo? É bem similar, mas não é a garrafa nova, a PET nova que é fabricada. É uma PET que é reutilizada, né? Então, nós temos aí esse exemplo, tá certo? Temos outro exemplo, vários outros exemplos também, de produtos que voltam para a fábrica. Aí temos produtos que não tem como comercializar novamente. Esse produto vira adubo para plantações. Então, alguns produtos podem ser incinerados e podem, por exemplo, papel e celulose. Você pega um papelão, uma caixa de papelão, por exemplo, ela pode ser reciclada? Sim, ela pode se transformar em papel sulfite, dependendo do caso. Não quer dizer que ela vai para a fábrica, vai reaproveitar aquela caixa, mas ela pode ser desmanchada num processo fabril de papel e celulose e se transformar em folha de sulfite. É perfeitamente capaz. É um produto similar ao original, não é uma caixa novamente, mas é um produto similar. E isso é extremamente positivo para o meio ambiente, para a empresa, para o processo fabril e para os consumidores também, né? Existe uma folha de sulfite também, que se eu não me engano, ela é reaproveitada. Ela não é uma folha de sulfite nova, mas ela é uma folha de sulfite reaproveitada. Ela é mais barata, inclusive. Ela é mais barata, tá? Então, está lá escrito papel reaproveitado. Geralmente, a qualidade, gente, é indiscutível. Você tem qualidade no produto. Só não é o papel novo, mas não quer dizer que aquele produto é um produto de péssima qualidade, etc. Não é isso. Não se trata disso. Mas é um produto que pode ser muito bem utilizado, tá certo? Não significa que é novo, mas é que foi reaproveitado aquele material que chegou à fábrica. Ou que, por exemplo, foi feita a reciclagem e passou por um processo de transformação extremamente positivo, tanto para a fabricação, ao lucro da empresa, economicamente similar. É economicamente similar. Ele não é o produto original, mas é muito legal também. É extremamente positivo para o meio ambiente. Tá certo? Com todas as fases da cadeia produtiva especializadas para esse processo. Ou seja, é um produto similar, utiliza-se a fabricação e a cadeia produtiva é igual, só que não é um produto novo, é um produto reutilizado. Acho que para celulares aí tem minhas ressalvas. A infraestrutura e rede logística planejada. Lembra que eu usei nessa aula hoje a palavra estratégia, e agora eu vou usar uma palavra mais técnica para vocês. Estratégia de logística reversa planejada. Você não tem que entregar nada, você não tem que fazer recolhimento de material se você não tem a expertise daquele material ainda. Então, técnico em logística, por favor, chegou lá na empresa, procure se familiarizar com o processo fabril primeiro. Fez as reuniões que eu falei para vocês, vou repetir isso, com o engenheiro, técnico ambiental, etc., aí você pode ir para cima. Falando português, claro, tá? A logística reversa requer uma infraestrutura eficiente, é tudo que eu falei para vocês, para manejar o fluxo de materiais usados, incluir armazenagem, transporte e centros de recebimento, separação e processamento garantindo o retorno adequado e a reutilização de materiais. Então, você vê, pessoal, não é só pega daqui e leva para lá, pega daqui e leva para lá. Você tem toda uma rede de infraestrutura que você precisa ter a estratégia planejada.
Então, é muito importante que você tenha domínio dessa estratégia. Professor, eu não sei, não estou familiarizado. Então, como eu já deixei a dica para vocês aqui, primeiro você vai se familiarizar com todo o processo fabril. Depois você vai entrar em ação. Você está proibido. Você, olha, por favor, tá? Não faça nada sem você ter o primeiro correto domínio, tá bom? Você pode atuar, mas assim, o aluno meu não pode se dar ao cargo de chegar lá de forma atabalhoada fazendo. Então procure. A empresa deu uma semana. É uma semana que você tem para estudar tudo e saber como é que funciona. Então, beleza, eu vou aproveitar tudo que eu puder. Vai ser reunião de manhã, à tarde e à noite. Não interessa. Mas eu, como técnico, não vou ser, como poderia dizer, não posso ser responsabilizado por uma logística reversa, ainda mais, sem uma estratégia. Tá certo? Tudo é planejado e de forma estratégica. Ok? Inclui armazenagem, transporte, centros de recebimento. Não é aonde é vendido, é aonde é depositado para reaproveitamento. Então, é uma outra área da empresa. Tá certo? Então, olha como que é importante vocês dominarem esse conceito. Separação e processamento. Como é separado, como é processado, quem vai receber, quem vai fazer o quê. Os departamentos estão preparados para receber esse material e é você que está lá na ponta, lá, coordenando as atividades, garantindo o retorno adequado e a reutilização dos materiais. Então, é sólido a estratégia, ela tem que ser tangível, né? Tá certo? Ela tem que você tem que elaborar um plano tangível, enfim, distribuir esse plano entre as áreas para que elas possam ter uma coordenação correta. É legal quando você tem essa coordenação junto com as áreas. A engenharia da logística conversa com a engenharia da logística reversa. O técnico da logística conversa com o técnico do meio ambiente e entram em acordo. Então, isso é interessante, isso é importante. O técnico em logística deixou o gerente de manutenção, o gerente operacional, toda a gerência e diretoria informada a respeito de como é descartado, como é feito o reaproveitamento dos materiais. Então, é muito legal isso, muito bom e de forma bem acentuada. Assim. É uma estratégia planejada, não é uma coisa que você chega lá na empresa e você vai fazer por fazer, etc. Então, há todo um planejamento estruturado que vocês vão ser responsáveis. E é interessante que você se familiarize com todo o processo. É por isso que eu enfatizei muito isso durante a aula. Relação colaborativa entre empresas e varejo. Lembra que eu falei para vocês lá no começo da aula? Então, o fabricante conversa com o fabricante do produto em si, ele não é responsável por todo o processo. Existe uma relação de colaboração entre as áreas, tá bom? É uma colaboração, um colabora com o outro. A colaboração entre fornecedores e varejistas é essencial para o sucesso da logística reversa. Então, por exemplo, um X lote de materiais chegou numa empresa X e esse material está lá estocado, etc. E, de repente, aquele varejista prestou atenção que aquele material ele está com lote vencido. Ok, já existe um acordo entre ele e o fabricante para substituir aquele lote por um novo. Então, ele vai trabalhar a venda daquele material até onde for possível. Quando não é mais possível, porque passou o prazo de validade, geralmente aquele lote é substituído. Ou seja, não há prejuízo. E esse material retorna para a empresa e ele é reaproveitado, exceto por produtos alimentícios. Tá certo? Mas demais materiais aí, materiais mais sólidos, eles podem ser reaproveitados. O lote venceu, ele é substituído por um lote novo, e assim o varejista conversa com o fabricante. A responsabilidade, nesse caso, ela é solidária. Não é só uma pessoa que é responsável. Não é só o fabricante que é responsável. O varejista,
aquele que lá na ponta ele vende para o cliente, ele também é responsável. Faz a troca, faz a busca, faz a logística reversa, etc. É essencial para o sucesso na logística reversa. Essa conversa, essa comunhão entre logística reversa, entre fabricante e varejista, é fundamental para o sucesso da logística reversa. Essa parceria ajuda a resolver conflitos sobre devoluções. De quem que é a responsabilidade caso aquele produto seja devolvido? Danos e responsabilidades, promovendo melhores práticas e o avanço do sistema reverso. Então, olha como que é interessante. De quem que é a responsabilidade caso aquele produto tenha sido destinado tenha o prazo de validade vencido, caso aquele produto esteja causando transtorno, lote vencido, por exemplo, tem muito, né? Então, nós temos aí uma fabricação, uma integração entre, uma colaboração entre o fabricante e o varejista. Isso é extremamente positivo para a logística reversa. Aplicações e impactos da logística reversa. Será que dá tempo? Vamos lá. Aplicações em setores específicos: papelão, alumínio, pneus e medicamentos. A logística reversa se aplica a diversos setores, como embalagem de papelão, latas de alumínio, pneus e medicamentos. Cada setor possui particularidades que demandam estratégias específicas para coleta, reciclagem e reutilização, contribuindo para a sustentabilidade. Pessoal, nosso tempo ele já acabou. Eu prometo trazer para vocês a continuação dessa aula. A gente vai continuar e já entrar na próxima aula, tá certo? Preparem-se com os materiais que vocês têm, estudem os materiais, tá certo? Eu quero agradecer a todos e quero desejar uma boa noite e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.